Tem circulado na internet, e eu tenho sido muito abordado em função disso, que supostamente há a criação de uma nova empresa, não sei aonde, que seria do Carlos, que seria de não sei quem, sem falar que existe uma pessoa aí de, a meu juízo, de absoluta má-fé, porque promove uma empresa existente, uma empresa que, a meu juízo, não vem de encontro com aquilo que eu imagino de marketing multinível, mas não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu não estou aqui para divulgar a empresa, nem criticar a empresa, ok, cada um faz o que quer. O que eu tiver que ajudar e esclarecer, eu faço em inbox e levo as pessoas à reflexão, ok? Então, e essa pessoa se utiliza sorrateiramente desse argumento, dizendo que quem estaria por trás e tal, sabe, criando uma teoria conspiratória até, envolvendo o nome do Carlos Costa em algo absolutamente que não procede. Então, por isso que nasceu, né, e eu já vejo isso há mais ou menos uma semana, essa teoria de que exista essa empresa, né, que veio a público assim com mais força. Porque isso eu já ouço há algum tempo, já me procuraram, olha o que essa pessoa está argumentando. Tem uma empresa nova aí, e que Carlos Costa está por trás, que ele recebeu, que ele fez reuniões, que falou com ele pessoalmente, ou que falou por telefone. Tudo mentira. Absolutamente mentira. Não procede. Então, se alguém receber essa argumentação, caiam fora. Até porque, sob o ponto de vista lógico, qualquer movimentação do Carlos nesse sentido seria um suicídio de qualquer forma jurídico. É uma empresa nascer e ela ser bloqueada no dia seguinte, porque tudo dele está sob júdice. Ele tem seus bens bloqueados, como é que ele vai protagonizar, como é que ele vai patrocinar uma empresa nesse momento? Eu não acho que seria viável e razoável sob o ponto de vista prático. Seria condenar a própria empresa que nasce agora ao fracasso. Não é? Pelo ataque institucional que vai sofrer, pela desconfiança das pessoas, porque será que é possível? Aí tem uma história que a gente vai montar em paraíso fiscal. Ah, meu Deus, já começa errado. Então, se há esse temor, se é conveniente, se não é, não serei eu a avaliar isso. Pode ser que no futuro isso aconteça, não sei. Eu, particularmente, já respondendo a todos os internautas, eu desconheço. E posso afirmar que quando as histórias começam muito, olha, quem está por trás, mas não é, fujam. Ou a empresa é e vem, tá certo? Faz a sua proposta de trabalho, mas não precisa se esconder atrás de ninguém numa situação dessa. Até porque, se a empresa de fato é totalmente legal, não será esse tipo de argumento falacioso que fará essa empresa crescer. Tem que ser algo como foi Telex Free. Em que sentido? Não é uma modalidade de negócio igual, parecido, isso pouco importa. Em que sentido? Ora, vem para o mercado. Vai às vendas, demonstre o seu produto, entregue o resultado para as pessoas, e o sucesso virá. Antes da Telex Free, qual foi o argumento utilizado por Carlos Costa, por Vanzeler, pelo Jim Merrill, para poder a empresa fazer sucesso? Que tinha alguém por trás? Não, não foi. Foi um trabalho árduo e duro. Em algumas conversas com o Renato Alves, o começo foi terrível. Ele fez várias palestras com um grande público, nenhum. Não é? Então foi um trabalho muito árduo de sair às ruas, de promover a divulgação da empresa, as vendas em si, dos VoIPs, num mercado absolutamente que era desacreditado. Com os resultados, é óbvio que tudo aconteceu. Então, pessoal, para fechar isso com chave de ouro, essa história de que tem por trás, que faz, que acontece, se aparecer alguém com esse argumento, não entrem nessa empresa. E aqueles que comentam, o triste não é ver o argumento, isso é natural de operadores do marketing de rede desonestos. Eles se utilizam desse argumento para atrair pessoas. Dois tipos de argumentos. Um é esse, que é desonesto, e coloca a pessoa numa berlinda que Carlos Costa não sabe de nada, então o nome dele sendo utilizado. Né? E o segundo ponto, também desonesto, para isso, é quando um
divulgador, ou alguém que fez parte da empresa, ou aqueles que não fazem ou nunca fizeram parte da empresa, se utilizam do artifício rasteiro barato para criticar, atacar a empresa, querer mostrar uma ilegalidade que ele não conhece, não sabe, porque quando fala isso demonstra claramente que nunca conheceu o que é um empreendimento Telex Free, para tentar atrair pessoas. Ou seja, a empresa que ele atua e faz, ela não tem, digamos, qualidades para serem demonstradas. A única forma é demonstrar pseudos defeitos que ele acredita que tem na outra. Isso mostra um comportamento antiprofissional e infantil, até adolescente, para você exercer o marketing multinível. Os grandes líderes, se é que eles existem, eles começam do nada, trabalham incansavelmente e constroem o seu futuro com base em muito trabalho, muita venda, enfim, aquilo que de fato é necessário para o desenvolvimento do da sua equipe, da sua rede, enfim. Ok? Então, esquece nova empresa que está com esse ou aquele que está fazendo. Porque eu vi boatos. Porque são grandes líderes falando. Repense o seu conceito de grande líder. Repense, mesmo que essa pessoa seja daqui ou dali, porque está próximo do Carlos, muito cuidado. Isso não é aval para ninguém. O que eu falo é responsabilidade minha. Não é porque eu posto uma foto ao lado do Carlos Costa e, de fato, fui até lá visitá-lo. Não é? Eu, meu amigo Renato, e nós vamos voltar para fazer a campanha. Agora, dia 15, segunda-feira, estaremos juntos novamente. Uma situação bem mais confortável e muito mais prazerosa, evidentemente. Isso não quer dizer que eu vá falar em nome dele. Tem que ter responsabilidade. Jamais posso colocar minha cara aqui no vídeo e declarar, olha, eu falo em nome de, ele está falando isso, ele está fazendo. Muito cuidado. Tem que avaliar isso com muita calma. Então essa história de boato, não embarque. Felizmente, a internet é isso. Não é? Tem que filtrar, incansavelmente eu peço. Filtre as informações, busquem as informações fidedignas nos canais que você confia, tá certo? E mesmo assim questione. Eu sou questionado todos os dias. Eu sou questionado todos os dias. E não acho ruim. Eu só não tolero falta de educação, evidentemente, e ataque gratuito. Mas mesmo a ironia, o ataque, tudo bem. Eu tenho argumentos para discutir o que você quiser, sem problema nenhum. Ok? Então, vamos ao próximo. E a questão também da volta da empresa. Surgiu um boato aí de volta da empresa, que a empresa volta o mês que vem, a empresa já vai trabalhar a partir de outubro, e por aí vai. Pessoal, não é possível que isso aconteça nesse momento, não. Não é possível, sob o ponto de vista técnico-jurídico. E aí eu já aproveito e já vou emendar com o caso Telex Free. Impactos Brasil e Telex Free Estados Unidos. Ok? Então, existe sim algo estabelecido para o mês que vem, isso é fato. E eu li essa decisão interlocutória que foi divulgada no Diário Oficial da semana passada, no Acre, em que a juíza, num determinado tópico da sua decisão, não é sentença, não é? Daquela manifestação interlocutória, em que ela lembra a empresa perita, esse é o termo, quero lembrar a empresa perita, que o prazo vai se exaurir, vai se extinguir, ele vai acabar no dia 14 de outubro. Eu ouvi alguém falando dia 16. Não. 14 de outubro será o último dia para a entrega da perícia, salvo alguma elasticidade de prazo concedida por ela, a um pedido da empresa perita novamente, muitos dados, preciso de mais tempo e tal. Salvo algo nesse sentido, o prazo vai se exaurirá exatamente no dia 14 de outubro. Perfeito? Isso não representa a volta da empresa coisa nenhuma. Representa que essa perícia estará entregue, a juíza posteriormente vai fazer um despacho, avisando as partes dessa perícia, e para que essas
partes, no caso, impactos, os advogados, Dani Fabrício, o Dr. Dani, o Dr. Horst, né, Dr. Fuchs, enfim, e suas equipes, Dr. Duarte, que se manifestem a respeito, não sabemos quem vai analisar, não importa, se manifestem a respeito dessa perícia, se concordem ou não. É evidente, pessoal, que esses chamados memoriais finais, esse é o nome técnico que virá a seguir, a parte sucumbente, a parte que perde, a parte, digamos, em que vai apontar a perícia em desfavor dessa parte, é evidente que ela não vai concordar com a perícia apresentada. E vai expor as suas razões pelas quais não concorda. Da mesma forma, a parte vencedora vai falar, tá vendo? Eu não disse que eu tinha razão, e vai concordar com a perícia que for apresentada. Ok? Daí, voltando a esses memoriais, os prazos, provavelmente, quase líquido e certo, serão consecutivos e não comum. O que é prazo consecutivo e não comuns? Porque é importante que eu explique isso, não é aula de direito isso, pelo amor de Deus, gente, não é esse o objetivo. Mas para que você tenha uma noção de tempo, a juíza pode dar primeiros 20, 10, 15, 20 dias, primeiro para o Ministério Público se manifestar a respeito dos memoriais finais. Por quê? Porque ele vai ter que pegar o processo em carga e avaliar lá o que a perícia escreveu. Se ela concordar, vai corroborar, vai ratificar aquilo que está sendo dito e vai mandar embora. Por outro lado, logo após, muito provavelmente a empresa, impactos, eu acredito que nessa ordem, não é? Por questões de direito amplo à defesa, imagino eu que ela vai obedecer essa ordem, enfim, não é? A empresa vai pegar e vai concordar ou discordar. Se houver dois prazos sucessivos de 20 dias, só para esses memoriais finais voltarem para a juíza avaliar, serão 40. Minimamente 10 dias. Menos de 10 dias acho muito pouco provável. Iria haver um cerceamento de defesa aí, tempo muito curto, acredito eu, na minha opinião pessoal, profissional, não quer dizer que seja verdade absoluta, não é? Mas acredito eu que haverá sim, não é, 10 dias no mínimo. Então nós já estamos falando em 20 dias. Se você imaginar que no dia 14 de outubro, a partir do dia 15 de outubro, que eu não sei exatamente que dia da semana, vamos ver? 15 de outubro, vou olhar aqui. Deixa eu ver, não sei, cai numa quarta-feira. Então, no dia 16 de outubro, a juíza já, aspas, poderá ter isso em mãos. Mas até chegar na juíza, ela avaliar, eu acho que ela vai soltar esse despacho na semana seguinte, se for célere. Claro que ela pode nos surpreender e soltar um despacho até sexta-feira, no dia 17, quem sabe. Não é? Quem o sabe? Tomara, mas eu acredito que não. Tecnicamente, é difícil, não é? Que isso aconteça. Então, digamos que até o dia 24 ela solte algum despacho. Até sair essa publicação, até a parte, não é? Tomar ciência, sai a publicação, e essa parte vai pegar o processo e vai fazer o seu trabalho. Então, veja, eu imagino que esses prazos só começam a correr, vamos estar aí em novembro. Se falar em 20 dias, só no final de novembro teremos na íntegra esse processo devolvido para que ela possa sentenciar. Isso se não for marcada uma audiência de instrução, com testemunhas, não sei. Não é? Pode acontecer. Então, pouco provável que esse ano tenhamos uma sentença de primeiro grau ainda, vejam vocês, definitiva no Acre. Como é que alguém vai falar em volta da Telex Free? Não é possível. Não no Brasil. Bom, vamos ao caso dos Estados Unidos? Então vamos. É assim que se encontra o caso no Brasil, ok? Então, vamos com muita calma nessa hora. A não ser que saia um acordo milagroso entre as partes. Aí, então já vou. Bom, aí é outra história. Estou analisando apenas o cenário que existe hoje. Essas deduções, será que vai? E se? E se? Não entro nisso. A especulação não é minha praia. Pois bem, vamos lá, vamos ao próximo. Nos Estados Unidos teve dia 10 uma audiência na esfera criminal. Não é? Eu li. O resultado foram 3 folhas
né? Está na KCC já, quem quiser acessar. Ah, minto, não está na KCC, perdão. Lá não tem nada a ver com criminal. Que está num outro site, o pessoal divulgou isso aí na internet. Enfim, o fato é que o juiz resolveu, e com razão, acredito eu, abortar essa questão daquele ato rápido, né? Eles falam de 70 dias e tal, para decisão, porque não há tempo hábil. Pelo volume de informações que tem, ele diz isso na sua própria decisão, não é? Em que há 400 terabytes e tem um determinado volume de dados em que essa análise será feita em 50 gigas, me parece, ou 50 terabytes. Olha, eu sei que o volume de dados é muito grande. Ok, pessoal? É muito grande. Então, ele nos deu, deixa eu avisar uma internauta, pessoal, eu tive que fazer no canal do meu amigo Rafael, né, em função do meu canal do YouTube estar, digamos, com uma disputa de direito autoral, da qual eu abri mão, que eu não tenho a menor intenção de pedir direito autoral de uma música do Simple Minds, que eu fiz uma homenagem ao Mandela o ano passado, não, ela diz que já está assistindo, ok. Então todos já sabem que estamos aqui na TV Carlos Castilho, lá você vai assistir normalmente. A Esther, que está no Japão, um abraço, minha amiga, está aí sempre nos acompanhando. Pois bem. Então, até eu resolver essa questão do canal do YouTube, eu vou utilizar o canal do meu amigo aí para poder não falhar com vocês. Né, e cumprir aquilo que eu me comprometo a fazer, trazer as informações. Bom, muito bem. Então, essa audiência, ele concedeu uma elasticidade, baseado em preceitos legais, evidentemente. Então, ele concedeu uma elasticidade de tempo para que a US Trust, para que a advocacia da União Americana, o Ministério Público Americano, enfim, esse órgão, ele tenha tempo suficiente para fazer essa análise. E remarcou a audiência para o dia 30 de outubro. Mas isso é questão criminal nos Estados Unidos. Tem nada a ver com a parte civil, com a parte do Chapter 11, ou capítulo 11, que é a solicitação para que a empresa retorne às suas atividades. Ok? Então, e dia 23, aí sim, existe uma outra audiência já marcada para tratar desses assuntos do capítulo 11, que é na esfera civil. É outra realidade. Então, teremos que aguardar. E o que pode acontecer nesse dia 23? Vamos ter que aguardar. Então, tudo é possível, não é? Tudo é possível. Certo? Que haja aí alguma decisão muito boa, muito favorável, vai depender da postura do Stephen Carr. Ele é quem vai, não é, se manifestar nesse sentido. Ok? Agora ele teve acesso aos dados. Agora alguém precisa explicar para ele como é que funciona exatamente o marketing multinível da empresa, que esse é o grande calcanhar, essa interpretação equivocada que alguns fazem do plano da Telex Free, não é? Dizendo que tem fixo. Eu já vi advogado falando aí, não, mas não sou contra o fixo, mas que fixo? Que fixo? A empresa nunca teve fixo. Quem divulgou isso o fez de maneira equivocada. Não é? Então, não há fixo. É só ler o contrato, isso é basilar. Ok? Então, esse é o grande senão de toda essa questão do Telex Free, que isso a gente aborda em outro momento. Então, vamos aguardar o dia 23 para ver o desenrolar, não é? Essas questões, como é que elas se desdobram, não é? Se vão caminhar para o... Aí fala, mas aí volta. Vamos lá. Aí vai ser marcada reuniões entre credores e devedores, Telex Free e equipe. Equipe não, mas uma comissão de divulgadores, apresentação do plano, como é que vai ser essa volta, se é no plano velho, se não é. Entendeu? Então esse é o ponto. Eu, na minha opinião, tenho que voltar no plano antigo mesmo. Ué, se não é, e não é mesmo pirâmide financeira, e eu posso provar isso, tem os argumentos suficientes para isso, não é? Quem for de boa vontade e quiser entender, vai entender também dessa forma. Isso é conta matemática, não tem como
negar, e não se resume, repito, falei disso hoje, a utilização de uma calculadora de mais e menos, não é esse o caminho da solução e da interpretação da fórmula econômica da empresa. Ela se expande muito mais do que isso. É necessário que você associe isso ao estudo do contrato, o que ele diz. E lá tem a solução da fórmula econômica da empresa, além de alguns detalhes que só a Telex Free mesmo foi capaz de reproduzir essa grande inovação que causou esse impacto gigantesco no marketing de rede. Ok? Então ainda terão muitas formalidades a serem atendidas até a volta da empresa.